O dia em que eu quase morri. Quero contar para vocês o testemunho que eu vivi no ano de 2018 e foi o ano que marcou a minha vida e foi o último momento que eu tive longe da presença do Senhor Jesus, onde marcou a minha vida. E para a glória do nome do Senhor Jesus, eu tenho algumas fotos, tenho gravações, como eu postei ali no shorts para vocês verem. Vou estar editando esse vídeo, colocando para vocês aqui ver alguma parte do dia, gravações do dia que eu quase morri, né? Vou tentar resumir para vocês. No ano de 2018 foi o ano onde o Senhor Jesus estava trabalhando dentro do meu coração, mostrando muitas coisas para mim. Ele estava testificando, estava limpando o meu coração, estava me trazendo a luz, estava trazendo partes de mim, entre aspas, a luz, estava soprando a palavra, a verdade dentro do meu coração. Então eu conseguia ver o Senhor Jesus nas situações do dia a dia, nas notícias, na vida das pessoas. Eu ouvia o Senhor Jesus falar comigo mais claramente nesse ano de 2018. Eu comecei a estar mais conectada com Deus, a perceber e discernir o mundo espiritual. Antes eu não era tão assim conectada e tão desperta para a luz da palavra. A luz da palavra que nos dá discernimento. No ano de 2012 para 2017 foi a época que eu vivia a minha vida, eu ouvia a voz de Deus, só que eu não estava desperta no espírito. Existe uma fase onde o Senhor Jesus ele começa a trazer essa iluminação espiritual para você. Porque existe um processo de nascer de novo. E esse processo de nascer de novo é quando nós estamos passando pelos degraus de romper as portas, entre aspas, fechadas em nós. Então existe parte de nós ou que estão nas trevas ou que não foi iluminado o suficiente. Lembra quando eu disse para vocês nos outros vídeos que tudo aquilo que você semeia, você recebe de volta? Então, conforme você vai se entregando para o Senhor Jesus, você vai plantando, você vai colhendo. Então, a cada passo que você dá, é aquilo que você vai receber de Deus. Então, se você plantar 10%, você vai receber 10% de Deus da presença. Então, quando você está passando pelo processo de nascer de novo, conhecendo Deus, meditando na palavra, vivendo a palavra, fechando as brechas, que é vivendo a palavra, renunciando, você está tirando parte de você das trevas e trazendo para a luz. E esse processo, esses passos, faz com que você entre num processo de iluminação espiritual. Existem várias formas de Deus iluminar uma pessoa. E existem níveis de iluminação espiritual. Que é quando uma pessoa tem um esclarecimento da palavra de Deus, ela entende, ela discerne e testifica e também vive isso no seu dia a dia. E também quando uma pessoa começa a se despertar para viver para Deus, quando o Espírito Santo está convencendo ela de vir para a presença de Deus. Ele começa a fazer a pessoa perceber a gravidade daquilo que ela está fazendo naquele momento. O peso das palavras, dos pensamentos, das atitudes dela. Quando o Espírito Santo ainda não entrou nesse processo na vida de uma pessoa, ela está morta no pecado, porque Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa, para ela fazer o que bem entender. Deus não obriga ninguém a servir Ele. Então, quando Ele tem a oportunidade de entrar na vida de uma pessoa e sabe que ela vai se entregar para o Senhor Jesus, então é um processo onde a pessoa entra de iluminação, onde o Espírito Santo começa a convencer essa pessoa do que ela está fazendo de errado. Então ela começa a enxergar. Então, quando ela está no mundo,
com o seu livre-arbítrio, vivendo para as trevas, pode ser que também existem níveis também. Quando você está vivendo para o mundo, como ter o crescimento espiritual para a luz de Deus e também ter o crescimento para a luz das trevas. Existem principados e potestades no céu e também no inferno. Então, quando você está vivendo para Deus, você cresce de nível espiritual na palavra de Deus. E existe o nível de iluminação, que é o nível que quando você começa a ser mais cheio do Espírito Santo, tem mais ativações de dons espirituais, flui mais nos dons espirituais, tem mais conexão com o céu, você tem mais força espiritual, você é mais resistente, você tem, vamos dizer, mais amor, não, você flui mais no amor em Cristo e você discerne mais as coisas espirituais. É como se você tivesse mesmo colocado um óculos ali, você estivesse enxergando com um óculos. Antes você cego e você enxergando claramente. Então às vezes tem pessoas que têm visões espirituais, sonhos, revelações, sonhos, às vezes ouvem a voz de Deus, mas não tem um discernimento, esclarecimento para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então às vezes não tem aquela certeza, será que é Deus, né? Será que não é? Então existe um processo onde ela vai ter que passar de iluminação para poder esses dons, essa conexão está totalmente aguçada, ela conseguir ter a certeza daquilo que ela está ouvindo, que ela está vendo, vivendo, e ter a convicção da palavra e esclarecimento e revelação da palavra também, e também daquilo que ela está fazendo de errado para Cristo. Então o Espírito Santo ele vai testificando também, mostrando para a pessoa que já é cristão aquilo que está desagradando a ele, e ela sente o coração do Espírito Santo que aquilo não está agradando a vontade de Deus, não está agradando a Deus. Quando uma pessoa está morta no pecado, está vivendo na carne, ela cresce também de nível espiritual no reino das trevas, ela cresce no pecado. Então dependendo do nível espiritual de crescimento que você teve nas trevas, quanto mais você se envolve, mais você vai crescendo, mais morto você fica no pecado, mais morto espiritual você fica. Então você não vai sentir peso do seu pecado, você não vai sentir remorso, tem pessoas que sentem remorso, culpa, sentir dó, sentir pena, mas não aquele arrependimento. Então não vai sentir nada, dependendo do que você viveu no mundo, do que você se envolveu, porque existe níveis de pecado também. Tem como as pessoas falam, pecadinho, pecadão, pecado grave, pecado menos grave, existe isso. Então, se foi uma bola de neve ali, um buraco maior, então pode ser que você fique morto, mesmo você não sinta arrependimento, você não perceba a gravidade das suas atitudes, e você continue vivendo dessa forma. Deus pode salvar uma pessoa assim? Pode salvar, nada é possível para Deus, mas eu estou querendo dizer para vocês que existem níveis no reino espiritual, que o mundo espiritual é vivo, que nós devemos ter essa consciência que o mundo espiritual é vivo, e nós devemos se conectar diretamente com os céus para que a gente venha receber a direção do Espírito Santo e venha andar conforme a vontade dele, para que você receba livramentos, né? Não só para receber livramentos para a salvação eterna, ser cheio, crescer em intimidade com Deus, mas para receber livramentos. Então, eu, entrando dentro do meu testemunho, né? Deixa eu falar mais um pouquinho, mais uma coisa. Muitas pessoas estão dispersas com as distrações, com a vida, com os objetivos, sonhos, conquista, a família, os amigos, a vida dela. E muitas vezes a voz de Deus passa disperso, passa despercebida, a pessoa não percebe. E às vezes Deus está querendo dar um livramento, uma direção, uma bênção. E as pessoas não percebem muitas vezes. E muitas pessoas acreditam, né, que quando você é cristão, as coisas não te atacam. Você não sente o reino espiritual, que quem é de Deus, cheio de Espírito Santo, o demônio não te ataca. Mas você pode ser atacado dependendo do nível de batalha espiritual que você está vivendo. Então existe nível de batalha espiritual. Existe hierarquia de demônios. Então, dependendo da batalha que você está enfrentando, mesmo que você seja cristão, você seja cheio do Espírito Santo, você sofra retaliação, e não só retaliação, mas ataque espiritual, porque você não está preparado para essa batalha espiritual. Não é só nós sermos cheios do Espírito Santo, mas é necessário revestirmos, ter conhecimento,
e saber como se livrar de tudo isso. Então, quando você não tem essa consciência que o mundo espiritual é vivo e que você precisa estar conectado com Deus, as revelações do Espírito Santo passam despercebido. E você acaba não recebendo a direção, o livramento, a cura, as bênçãos. E acaba muitas vezes em um final trágico. Eu quero aconselhar você, que vocês ignoram do fundo, quero aconselhar vocês que vocês venham levar a sério a vida cristã, que vocês venham ativar os dons espirituais, buscar revestimento de poder, buscar batismo do Espírito Santo, buscar estar mais perto de Cristo, viver para Deus, que nós estamos nos fins dos tempos, que Jesus está voltando e que haverá muito mais sinais nesse próximo ano dos fins dos tempos, e que o mundo espiritual está batalhando com força contra as pessoas, sem exceção, os filhos de Deus e os ímpios também, porque Deus também está trabalhando para resgatar as pessoas que estão longe dele. Então vocês precisam estar vigiando, estar atento, estar mais perto de Cristo para receber livramento. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos qual é o plano de Senhor Jesus, então nós devemos estar mais perto de Cristo, porque para muitos o Senhor Jesus já voltou, porque já foi recolhido. Então nós devemos estar atento para a voz de Deus, para que a gente não venha cair nas armadilhas do diabo. Então vou entrar no testemunho. No ano de 2018 foi o ano que o Espírito Santo começou a trabalhar dentro do meu coração, me convencendo de tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. Então eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo, ele me convencia, não era uma obrigação, não sentia obrigada a servir o Senhor Jesus. Ele falava comigo com paz, com amor, me mostrando. E eu tinha a certeza do que ele estava falando era verdade. Por que meu espírito teve essa certeza? Porque a venda dos meus olhos já tinha caído. Então eu entrei num processo de iluminação, não através da palavra de Deus, através que foi uma escolha minha de viver o meu livre-arbítrio. Porque da vontade do Senhor Jesus é que nós viemos ter iluminação através da palavra. Mas a minha iluminação foi através da dor. O meu despertar foi através da dor, onde eu passei um processo de sofrimento, de colheita desde 2012. E foi esse processo que me fez me despertar, acordar, juntamente com a ação do Espírito Santo, porque a dor junto com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo usou essa situação para soprar o Espírito dele sobre mim, soprar a luz, soprar a verdade, mostrar aonde eu estava errando. Então eu comecei a perceber onde eu estava errando, minhas palavras, minhas atitudes, meus pensamentos, e aquilo ali começou a brotar um desejo de Deus em mim de viver para Deus, porque eu vi que tudo aquilo que o Espírito Santo estava falando para mim era verdade, que as coisas do mundo é vaidade, que é ilusão, que tudo passa, que as coisas daqui a gente não leva. E eu vivi, o que estava escrito. Então eu não vim para a presença do Senhor Jesus não só por ser evangelizada pelas pessoas, porque eu cresci em um lar cristão, eu vivia nas igrejas, conhecia a palavra, mas porque eu vivi o que estava escrito, que o reino das trevas é vivo e que o inferno, o diabo, ele não brinca. Então você está falando com uma pessoa que sofreu batalhas, ataques, um processo dolorido, sofrido. Vocês querem detalhes do processo? Eu vou tentar resumir. Ataques espirituais malignos, perturbações na mente, crise de pânico, crise de ansiedade, pesadelos terríveis. Escutava os espíritos atacando as coisas, barulhos. Às vezes vinha me atormentar pra não dormir, escutava atacando as coisas. Às vezes ele vinha me sufocar pra me matar, às vezes atacava na minha saúde. Eu ficava doente, debilitada, eu emagrecia pra quase chegar a morrer, mas Deus me livrava, porque eu orava, tinha essa consciência de orar. No momento da dor, muitas vezes a gente socorre e grita a Deus, muitas vezes só lembramos, tomamos vergonha na cara quando nós estamos com dor, E não deve ser assim. Devemos buscar Deus o tempo todo, não só quando precisamos de alguma coisa. Então a gente vai aprendendo, amadurecendo. Nesse processo, tentando voltar, lembrar do que eu estava falando,
Nesse processo, o Espírito Santo começou a convencer aonde eu estava errando. E eu comecei a desejar servir a Deus, porque eu falei para o Espírito Santo assim: é isso mesmo. Tudo o que o Senhor fala na palavra é verdade. Eu já sabia que era verdade, mas o que me despertou, Senhor Jesus, foi eu viver. Eu sei que o Senhor não queria que doesse em mim, mas eu escolhi viver o meu livre-arbítrio. Então eu colhi, e através da dor eu vi que a palavra é real. Então não foi um despertar no nível 2, onde você lê, testifica e sabe que é verdade, mas você lê e você lembra e você vive, que é diferente. Você sentiu na pele a dor, o impacto do inferno. Então aquilo não me deixou mais dúvidas, que eu falava: é verdade, Senhor Jesus, tudo é verdade, tudo passa, tudo é ilusão. E eu comecei a sentir fora desse mundo. Eu falei assim: eu não quero isso mais pra minha vida, né? Eu não me sentia mais à vontade, confortável em viver pro mundo. Eu não me sentia mais feliz, eu não conseguia sorrir de alegria. Foi sumindo minha alegria, meu sorriso de alegria foi sumindo. Eu não tinha mais alegria de viver. Não tinha mais alegria nas coisas que eu tinha, prazer nas coisas que eu tinha. Tudo começou a ficar na escuridão. O colorido que existia sumiu, começou a desaparecer. Por quê? Porque as coisas que eu via era uma falsa felicidade, era momentâneo. E quando chegou o momento, a minha alma se estagnou, ela se sobrecarregou, né, com o viver longe de Deus, onde o inferno começou a correr atrás de mim. Que é assim com todas as pessoas, quando você vive pro longe, né, longe de Deus, pro mundo, você vai colher as consequências. Quando começou a sobrecarregar, foi quando o Espírito começou a me dar um despertar, começou a falar comigo, e isso era ele mostrando que estava me dando chance. E Deus trabalha assim na vida de todas as pessoas, sem exceção.
testifico de tudo isso porque eu percebo no testemunho das pessoas, na vida das pessoas, eu percebo em pessoas que ainda não veem para o Senhor Jesus, mas eu percebo o agir do Espírito Santo através daquilo que elas vivem, que elas falam, das notícias também. Muitas vezes passa despercebido, mas as pessoas estão dormindo, né? Estão dispersas. Muitas vezes com a vida dela, com os sonhos dela, ou no pecado, morto no pecado. E eu comecei a desejar servir o Senhor Jesus porque Deus começou a me convencer, a testificar de que a palavra é real. E eu, quanto mais eu passava por esse processo, onde o Espírito Santo estava mostrando para mim, derrubando as vendas nesse ano de 2018, mais eu desejava servir a Deus. Mas tinha impedimentos, tinha muitos bloqueios, muitos impedimentos que me faziam não ir para a presença do Senhor Jesus, de ter aquela entrega total, aquela certeza. Que impedimentos são esses? O inferno estava me prendendo, sentia como se fossem correntes sobre mim no espiritual. Eu não conseguia tomar nenhuma atitude sabendo da palavra, da verdade, da testificação, de tudo que Deus estava falando no meu coração e do que eu já queria também, que era servir a Jesus. Então eu me sentia presa, não conseguia. Quando saiu as correntes, né, as portas começaram a se fechar para mim. Não conseguia encontrar um local para poder se batizar o mais rápido possível. E Deus falava, as pessoas falando no meu coração, era o inferno fechando as portas para que você não venha ter um encontro comigo, para que ele venha te carregar. E Deus falava, você precisa o mais rápido possível se entregar para mim, você precisa, o mais rápido possível. E eu senti o inferno contra a minha vida, a batalha espiritual muito grande. Era terrível, não dá para explicar, é terrível. Você sente uma agonia, um peso horrível. Então eu procurei o mais rápido possível, né? Um local, consegui. Por mais que eu conto no dedo, assim, umas 6 igrejas que eu passei e não consegui se batizar, mas Deus abriu uma porta pra mim de escape. Porque foi quando eu falei assim, Senhor Jesus, não vou conseguir. O inferno vai vencer e eu vou embora. Sem conseguir a salvação eterna. Foi quando Deus abriu essa porta pra mim, escancarou essa porta pra mim, porque eu falei que o inferno vai me levar, né? Eu vou perder essa guerra. E aí Deus escancarou essa porta, eu fui, logo de cara, fui correndo e me batizei. Deus me revestiu de poder e recebi a salvação. Mas, antes disso, nesse processo, houve vários impedimentos, essas correntes no mundo espiritual me amarrando, às vezes palavras desmotivadoras, às vezes dúvidas que o inferno colocava no meu coração. Você pode viver mais, ou você pode esperar mais, mas eu desejava ao mesmo tempo o Espírito Santo, aquele fogo dentro de mim. Eu quero o Espírito Santo, eu quero Deus, não tenho mais dúvida de que eu quero o mundo. E vi o inferno falando, eu falava, não tenho dúvida, eu quero o Espírito Santo, não adianta vir falar na minha cabeça que eu vou até o fim, eu quero Jesus. E tudo que eu já tinha vivido já era o suficiente para eu ter certeza de que Deus é santo e que a palavra era o melhor para mim ser feliz e ser completa, que Jesus era o único que poderia me fazer feliz. Então esse despertar foi o Espírito Santo que me deu nas situações, e não só nas situações, mas no meu espírito, que é na minha alma, que é na minha mente. E se Deus não tivesse colocado a mão nele, não tivesse me despertado, eu não teria essa certeza. Eu não teria vindo para a presença, mesmo diante das situações de dor. Porque eu me lembro que nesse processo todo que eu passei de dor, eu falei pro Senhor Jesus que se ele não mostrasse o amor que ele tinha por mim, eu ia arrancar minha vida, eu ia tirar minha vida. Chegou esse momento, né, de eu decidir tirar minha vida, de morrer, mas o Espírito Santo, né, ele me mostrou pela misericórdia, pela graça, porque ele é, pela santidade dele, não porque eu mereço, o amor dele. Porque eu tomei uma decisão, fui até a igreja, falei, Jesus, eu vou me entregar pro Senhor, né, vou me batizar, mas eu quero que o Senhor mostre esse amor, porque senão eu não vou resistir, eu vou morrer, vou tirar minha vida, não tenho mais vontade de viver. O inferno estava batalhando contra mim para tirar minha vida, falando não só o peso e a força deles que me faziam ter essa vontade, mas as palavras, as situações que eu vivi, as palavras dos demônios, acusações dos demônios e as coisas que eu vivi. Não tinha mais prazer em viver. Então, o Espírito Santo, pela misericórdia, o Senhor Jesus, ele mostrou esse amor para trazer o livramento. Porque nada é por merecimento, não é porque você merece, porque eu mereço, mas por quem Deus é. E durante esse processo, até eu chegar à presença do Senhor Jesus, houve essa batalha espiritual. Desde 2011, já surgia no meu coração o desejo de servir ao Senhor Jesus de todo o coração.
No ano de 2012, eu tentei servir o Senhor de todo o coração, contei uma igreja que eu me sentia bem, eu comecei a avivar, ativar a minha fé, sentir viva, cheia do fogo do Espírito Santo, comecei a ficar firme na igreja, eu falei, agora eu vou ficar firme, vou fazer, também vou evangelizar, vinha vontade de evangelizar, né? Falei, agora eu vou ficar firme, vou me batizar. De repente a igreja fechou, não consegui mais ir na igreja, não tinha como ir até essa igreja e desanimei, né? Foi bem uma frustração muito grande no meu coração, porque eu já tava com total expectativa que eu ia ficar firme com Deus e aquela frustração me tirou minhas forças. Eu falei, agora eu não quero saber mais também. Não tinha resistência, né? Resistência, firmeza ali. E as coisas que a gente vai passando vai dando essa força pra gente, né? Certeza, convicção que você deve continuar, que não há outro caminho além do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus é bom, que o Senhor Jesus cuida, que o Senhor Jesus ama, que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus liberta, transforma, restaura, que te dá a paz, que Ele te preenche, sacia a sua alma, Ele te prospera, Ele te abençoa, te dá presente, te mima, entre aspas, Ele cuida de você e te ama como um pai. Ele é tudo que você precisa. Então você consegue perceber, depois de tudo que você viveu, né? Não só na palavra, na intimidade, mas com tudo que você viveu de ruim, e ter a certeza de que Jesus é o melhor caminho. Então houve impedimentos antes de chegar à presença do Senhor Jesus, onde o inferno tentou impedir de eu chegar para a presença, era para mim ter morrido nesse acidente. Foi no ano de 2018 que foi uma festa onde eu falei assim, eu tô sentindo um vazio dentro de mim, minha vida tá sem graça, né? Eu preciso de uma cor na minha vida. Eu quero me sentir viva, fazer alguma coisa que acrescenta na minha vida. Então eu tirei exemplo o quê? Da forma que as pessoas vivem. Falei, então eu vou em uma festa. Vamos ver se assim eu me sinto animada, me sinto feliz, me sinto viva. E marquei, né? Com meus amigos, eu fui pro rodeio de Barretos no ano de 2018. Eu fui porque era o show da Shania, assim que se pronuncia, né? Shania, a cantora internacional. E não por causa dos outros cantores, que eu nem sabia daqueles outros cantores que eu mostrei no vídeo pra vocês. Mas como a gente tava ali pra ver Shania e vários cantores iam passar no palco, então a gente ficou ali assistindo os outros cantores também. E nesse ano, né, quando eu marquei de ir nessa viagem, foi quando uma semana antes eu comecei a ter uma sensação de morte. Eu lembro que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou morrer. E eu falei pra ela, não sei por que eu vou morrer. Eu tô sentindo, pela minha intuição, sensação de morte. Uma coisa terrível, uma coisa maligna dentro de mim. E assim, meu espírito ficava batido. O meu espírito transferia isso pra minha alma ficava batida. Eu sentia minha alma batida, como se eu estivesse em luto já. Era uma revelação do Espírito Santo. E eu não conseguia me animar, eu tentava me distrair, tentava esquecer, e eu ficava como se estivesse em luto, tipo, como se eu tivesse já morrido, já. Não estivesse mais aqui. Eu sentia esse sentimento. E eu falava, minha mãe, eu vou morrer. Eu repetia, vou morrer, e eu não sabia por quê. E aí eu falava, Espírito Santo, mostra pra mim por que isso tá acontecendo, por que eu vou morrer? E aí o Espírito Santo falou pra mim, o inferno tá te cercando, e ele vai te cercar acontecendo um acidente de ônibus, levando você e as pessoas que vão com você nessa viagem. E não é pra você ir. Ele deu a certeza e falou várias vezes pra mim, não vai. E eu fui lá, como vou dizer pra vocês, eu fui falar pra uma pessoa. Que foi duas, não falei pra uma. Que os dois são da mesma família, então eu falei pra um. Eu não sei se essa pessoa que eu contei contou pra outra pessoa, não sei, não tô sabendo, mas disse a pessoa que contou, né, na época. Enfim, o foco não é isso, né? Mas se fosse pra acontecer alguma coisa, se a outra pessoa não tivesse sabendo, ele não teria culpa, porque eu fiz a minha parte de avisar, né? Enfim, avisei a pessoa, falei, Deus me mostrou, me revelou que vai acontecer um acidente e o diabo tá cercando pra matar todos nós. Não é pra gente ir. Essa pessoa conversou com a outra pessoa aqui junto, a outra pessoa, eles não acreditaram em mim. Disse essa pessoa que os dois não acreditam em mim. Então, eu falei, acredite em mim, eu estou falando a verdade. Eu não estou mentindo, acredite, por favor. A pessoa falou, tira isso da sua cabeça. É coisa da sua cabeça, não é revelação. Aí depois a pessoa começou a falar, não, é porque eu tive que gastar, né? Comprou o Covid. Eu falei, eu sei disso. Eu não tiro a tua razão, mas você prefere o quê?
e porque você gastou um dinheiro com convites e morrer. E essa pessoa falou, mas eu não acredito no que você está falando, é coisa da sua cabeça. Isso não vai acontecer. Esquece. Coisa da sua cabeça. Eu falei, eu tenho certeza do que eu tô falando. Aí a pessoa falava, você não vai fazer isso comigo não, né? Porque como a pessoa não acreditava, ela falou assim, tá de sacanagem na minha cara? Você tá dando desculpa para não poder ir porque para não poder ir e vai fazer eu como se fosse em vão o dinheiro que ele gastou, entendeu? Porque na cabeça da pessoa não acredita de forma alguma. Então foi em vão. Falei assim, já vem de novo com desculpa. Gastei meu dinheiro que nem tonto. E ela não vai. Porque na cabeça da pessoa não tinha possibilidade que era real o que eu tava falando. Porque se acreditasse, ela nem ia se importar com o dinheiro. Ia se importar com a vida. Mas eu entendo naquele momento. Eu tinha compaixão no coração. Eu falei, eu entendo elas. Porque elas não conseguiam enxergar o que eu tava vendo. Então, falei, Espírito Santo, e agora o que eu faço? Porque eu estou pressionada a ir. Porque eu pedi. Falei, vamos. A pessoa falou, vamos. Gastou comigo. Comprou pra mim, fez esse favor pra mim. Né? Fiquei feliz, eu tava animada. Falei, eu vou ficar animada nesse local. Eu vou conhecer o local que eu nunca fui. Eu nunca fui uma pessoa de ir em festas. Nunca fui pra festa nenhuma. Essa foi a única festa que eu fui. Uma vez eu tentei ir em um pagode, mas não deu muito certo. Eu acabei vindo embora também, que não deu certo. Deu uma confusão lá. E a segunda vez que eu fui em uma festa foi nesse local. Tive outras viagens nesse local, já fui outras vezes. Eu já fui, mas não era do meu plano, acabou acontecendo. Mas quando eu ia nessas festas, era dentro de um relacionamento que eu tava. Então eu tava acompanhada da família, das pessoas. E isso fazia com que Deus usasse as pessoas para me proteger. Então acabava não acontecendo nada comigo. Que também não era planejado de eu vim com a certeza para a presença do Senhor Jesus. Então não tinha batalha espiritual. Eu tava entregue. Uma pessoa tá em cima do muro, tem dúvida, você tá vendo pro mundo, o diabo não vai te infernizar, não vai te cutucar. Por que vai mexer com você? Então, se você tem certeza, ele vai fazer de tudo, vai se alvoroçar pra você não chegar na presença de Deus. Então, por isso que estava cercando nesse dia, pra não ter, pra gente não conseguir chegar com vida, né? Não chegar com vida, viu? Nem era no final, de não chegar com vida. Então, as pessoas não acreditaram em mim. Eu entrei em oração, falei, Espírito Santo, não tô acreditando em mim. Eu não tinha dúvidas do que aquilo que Deus estava falando pra mim era verdade. E eu estava ouvindo claramente a voz de Deus. Porque ele me falou 5 vezes, com a convicção. Porque eu perguntei, por que eu tô sentindo sensação de morte? Deus falou, eu falei, por favor, Jesus, eu não quero ir agora. Eu tava com 23 anos, eu ia fazer 24 no final do ano. Era julho é rodeio, né? Era julho de 2018. Então eu tinha 23 anos, ia fazer 24 no final do ano. 2018 foi o que aconteceu isso, e 2019 foi o ano que eu me converti. Deixa eu tomar um pouco de água. Então eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Aí eu senti, vou começar a orar. Comecei a orar, falei, Senhor Jesus, eu entendo que eles não estão enxergando, então que o Senhor venha convencer eles que o que eu tô falando é real. Então conversei com eles de novo, não adiantou, com ele, com a pessoa. Não adiantou, disse que os dois não gostavam. Então, começou a ficar bravo, virado comigo, não, você tem que ir porque não vai fazer de boba, porque eu gastei o dinheiro à toa. Entendo, porque os dois não estavam enxergando. Quando a pessoa tá na carne, não vai te entender, vai falar, você é louco, você tá fora de si, você é esquizofrênico, você tá inventando coisas, eu não acredito em revelação. Eu entendo que eu fui uma dessas pessoas que um dia esteve morta espiritualmente, acreditava em profeta, em revelação, não acreditava. Chegou uma fase que eu não acreditava mesmo. Falava, você acha que é verdade isso daí, essa revelação? Não é verdade, os profetas revelando não mentia. Deus, acha que Deus fala assim, as pessoas, se quiserem falar a palavra, eu falava desse jeito. É assim mesmo, enfim, aí eu orei por eles. Deus não interfere no livre-arbítrio, então Deus não vai romper a porta do coração deles para poder convencer. Às vezes é necessário um processo para acreditar. E aí, então, não adiantou. Então, o que eu fiz? O que eu faço, Senhor Jesus? Eu falei. O Senhor Jesus falou assim, ore que eu vou te livrar. Eu entrei em oração. Comecei a repreender, repreendendo todo o mal, da pista, os demônios, o espírito de morte. E nessa época ainda eu não estava convertida, mas eu tive que fazer essa oração. Com força, eu falei, Jesus, tem misericórdia, não deixa eu e eles morrer, né? Eu tenho que ir porque eu fiz com que eles gastassem comigo, né?
Não tenho pra onde correr, estou sendo pressionada. Mesmo que eu quero ser, o Senhor está abrindo meus olhos, está me mostrando, estou percebendo que o Senhor está falando comigo, o Senhor quer trazer livramento pra mim, mas estou sendo pressionada a ir. Eu não tinha pra onde correr. Então, o Senhor Jesus viu que eu não tinha como eu sair dessa situação. Então ele colocou as mãos dele através da oração e ele trouxe o livramento. Como eu tive a certeza que ele me trouxe o livramento? Quando a minha mãe estava assistindo um pastor online e eu estava do lado dela e ele começou a revelar as coisas que eu estava vivendo. Eu estava do lado dela no meu quarto e de longe eu escutei. Eu vim correndo perto dela e falei, mãe, ele está falando comigo. Ele começou a dar detalhes da minha vida. Minha mãe estava escutando sem fundo, estava escutando alto, e Deus faz isso, né? Estava usando a minha mãe para me poder alertar. E eu escutei ele falando, revelando um monte de coisa de mim, falando tudo no mesmo detalhe, a característica da pessoa, o que ela estava vivendo, e falando, o demônio vai te cercar na pista para matar você. Você está de mala pronta para viagem. Não vá. Mas Deus está falando aqui, por causa da sua oração, eu estou te dando livramento. Pode ir em paz, que eu estou te dando livramento. Ele confirmou várias vezes. Ele falava, eu tô vendo essa visão, eu tô vendo pessoa, eu tô vendo as malas prontas, eu tô vendo os demônios cercando pra ter um acidente feio, esse é um acidente feio. Então Deus falou, vai, que eu tô te livrando. E aí o Espírito Santo ficou no meu coração, me deu a certeza do que ele tava falando. Era Deus usando a boca desse pastor online. Se Deus não tivesse dado a certeza, eu não teria ido. Ou talvez teria ido por medo. E morreria. Porque no momento que você está sem força espiritual, como é que você vai lutar? Você acaba cedendo muitas vezes, né? Às vezes por falta de força, ou medo, ou pressão. Assim que o diabo faz, né? Com a gente. Pressionando. Você não tem onde que sair. Deus tá te mostrando, pressionando pra você não sair, não escapar. Mas Deus foi e colocou a mão dele e me livrou. E quando nós estávamos indo, nesse dia, eu não me senti alegre, animada, como das outras vezes que eu já fui, já nesse local. Eu tava me sentindo em luto. Como se alguém tivesse perdido alguém muito que eu amasse muito. Em luto. Que eu já perdi bastante pessoas da minha família, né? E eu senti essa sensação, assim, de tristeza, de luto. Eu falei, meu Deus, mesmo que Deus esteja me livrando, eu tô sentindo essa sensação de luto, de tristeza, uma tristeza muito grande. Nas fotos você consegue ver. Um abatimento terrível. Um abatimento terrível. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Nas outras vezes que eu ia, né? Que eu já fui em Barretos, que eu já fui em outros lugares, assim, dentro desse relacionamento que eu tava, não sentia abatida desse jeito, um peso enorme espiritual de luto. Não sentia. Então eu vi que a gravidade do meu espiritual, que não era brincadeira aquilo que eu tava vivendo, que aquele desejo que eu tava tendo de servir o Senhor Jesus tava mexendo no mundo espiritual. E eu não sabia naquele momento que era por causa disso. Não sabia. Eu tinha o desejo de servir o Senhor Jesus, eu tava planejando já, né? Eu tava planejando antes de eu ir nesse rodeio. Mas eu falei, não, peraí. Eu acho que falta mais alguma coisa pra eu fazer, pra eu ter certeza. Eu falei, então eu vou nessa festa. Surgiu assim essa ideia do nada. E tudo colaborou para a vontade do Senhor Jesus, né? Pra glória do Senhor Jesus. Onde eu ia morrer, mas Deus me livrou. Eu ia morrer junto com as pessoas, mas Deus me livrou por causa da oração, da misericórdia que eu pedi. E Deus usou essa situação. Aproveitou a situação pra mostrar dentro do local onde eu estava que era ilusão. As coisas do mundo, os sonhos do mundo. Viver longe de Deus. E enquanto eu estava dentro daquele local, as pessoas, quando eu estava iniciando, né, aquele show, as pessoas começaram a festejar, a pular e soltar os foguetes, todo mundo animado, gritando, e sobeando, e todo mundo pulando, todo mundo na expectativa. E eu, simplesmente assim, eu olhava para o céu, eu olhava para tudo. E eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Era pra mim estar feliz. Mas por quê? Por que eu não tô feliz, Deus? Ao mesmo tempo, esse choro é de gratidão a Deus pelo livramento. Ao mesmo tempo, é lembrando a dor que eu sentia na alma. E se eu não tivesse ouvido a voz de Deus? E se eu tivesse ido sem a minha salvação, né? A gente tem que pensar quantas chances Deus nos dá. E eu lembro da dor que eu sentia. Eu falava assim, por que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido eu ter esse sentimento do que eu tô fazendo aqui. E eu pensava, porque eu tava tão feliz e empolgada de vir? Por que eu não tô feliz?
E eu sentia um peixe fora d'água. Eu olhava porque eu tava assim, aquele monte de pessoa, né? Dava pra olhar pra cima, assim, parece que eu tava lá embaixo, porque tinha escada. Então eu olhava assim pro céu, olhava aqueles monte de luzes, olhava as pessoas festejando, eu me sentia, parece que êxtase ou transe que fala. Eu me sentia fora, paralisada, parece que eu tava naquele local, mais fora daquele local. E entrando em um plano espiritual diferente, na onde Deus estava falando comigo, isso não é pra você, conversando no meu espírito. Então eu me sentia que eu não tava ali. E eu não conversava, eu me sentia mal-humorada, insatisfeita, um cara de bosta mesmo. E eu ficava com um abatimento muito grande, um peso muito grande espiritual, uma coisa maligna. Que eu não conseguia conversar, não conseguia sentir prazer, alegria em nada. E eu ainda dentro de mim eu falava, meu Deus, coitada das pessoas que estão comigo, né? De ter que suportar isso. Mas eu não tinha escolha. Estava mais forte a batalha espiritual sobre a minha vida. Então ali estava se fechando um ciclo, estava acontecendo um romper. Por isso que eu estava sentindo, estava me sentindo daquela forma. E eu não sabia, eu não estava entendendo nada. Eu olhava para você e falava, não estou entendendo por quê. O inferno está batalhando contra mim, e porque eu estou sentindo que esse lugar, essas coisas, essa vida não é para mim. Eu não estou entendendo. Não é, porque dentro de mim, meu padrão falava, é normal viver dessa forma. É normal você beber, ter amigos do mundo, escutar música do mundo, viver como as pessoas vivem, falando palavrão, xingando nome feio, tratando as pessoas, tacando na mesma moeda, sendo negativo, vivendo nos pecados, enfim, indo pras festas. Mas não era normal, eu achava que era normal, e eu não entendia. Então, Deus começou a mostrar pra mim. Naquele momento eu tive aquele sentimento. Olhando pra aquelas pessoas, aquelas luzes, e quando começou a soltar os foguetes, o Espírito Santo naquele momento começou a falar, isso não é pra você, esse lugar não é pra você, eu tenho mais pra você. Você está vendo que tudo é ilusão? Você está vendo o vazio que você está sentindo nesse momento? É falta da minha presença? Você está vendo que é ilusão, você se animou, você se alegrou, você veio, mas você não está sentindo de fato essa alegria dentro do seu coração. E você está vendo que essas coisas não vão te preencher e que só minha presença vai te preencher. Então eu tive esse discernimento na hora ali, olhando para tudo, aquela situação, todo mundo pulando, festejando, e eu não conseguia sentir aquela alegria, sentia raiva. Eu falava, por que eu tô aqui? E eu comecei a sentir me desmoronando, como se fosse uma flor murchando, uma planta murchando, e eu querendo sumir. Enquanto todos estavam se alegrando, pulando, eu queria sumir. E vi uma tristeza muito grande, uma angústia. E eu me culpava, eu não entendia, eu me culpava. Eu falava, acho que eu sou muito estranha, ou eu sou muito chata, ou sei lá, qualquer outra coisa, menos que Deus estava tentando me convencer. Depois comecei a perceber, Deus está mostrando pra mim. Depois comecei a esclarecer, enquanto vinha outros cantores, começou a cantar vários cantores, aí veio o esclarecimento. E as pessoas ao redor que veio comigo começou a perceber que eu estava assim, chata, começaram a conversar com as pessoas que estavam do lado delas, porque realmente eu estava fora do mundo, eu estava pensando em milhares de coisas, sentindo aquele peso espiritual. E eu lembro que eu olhava pro céu e começava a me sentir um peixe fora d'água, sentia aquele vazio dentro de mim, aquela tristeza, aquela angústia, e ter certeza que falava, isso aqui não é pra mim. E eu não entendo porque eu tô sentindo que isso aqui não é pra mim, sendo que é isso que as pessoas falam, que isso nos faz felizes, né? E comecei a ter certeza, por que eu estou aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu quero a minha casa, eu quero a minha cama, eu quero o silêncio. Eu não quero estar aqui, eu não quero. Eu já imaginava assim, sendo arrebatada e voltando pra minha casa, porque eu não queria mais estar ali. Eu falava, nossa, vou ter que ter todo aquele trabalho de continuar aqui, esperar acabar todo o show. Depois eu vou ter que caminhar todo aquele local gigante até chegar ao local no ônibus e dormir no ônibus. Ao invés de estar na minha casa, quieta, com Deus. E dentro daquele local Deus começou a falar tudo isso que eu falei pra vocês e convencer. Convencer não é obrigar, convencer. Eu tive certeza, é verdade. Nada me preenche, nada me faz feliz. Isso daí não tá me trazendo alegria com o que eu pensava que ia me trazer. Então nesse dia eu marquei de ir porque eu achei que essas coisas iriam preencher,
que ia me fazer feliz. Eu não entendia que o que faltava na minha vida era a presença de Deus. Era estar conectado com Deus, viver para Deus. Eu achava que faltava viver as coisas do mundo, ter conquistas do mundo. Então nesse dia eu tive a certeza, não vai me preencher as coisas do mundo. Eu quero Deus. Tenho certeza que eu quero Deus. E ficou um marco aquele vídeo, né? Ficou como testemunho. Naquele momento eu senti esse vídeo lá dentro do local. Eu falei, esse vídeo vai ficar como testemunho. Tenho certeza nesse momento. Eu sinto que vai ficar como testemunho e um dia eu vou postar, eu vou contar pras pessoas. Postar, não falar postar, vou contar pras pessoas. Tinha como postar no Facebook, eu tinha Facebook, mas o YouTube eu não tinha. Então eu falava assim, eu vou mostrar pras pessoas, vou contar pras pessoas o que eu passei, o que eu vivi, então eu vou deixar gravado. Que nem vontade de gravar eu tinha, nem vontade de tirar foto eu tinha. Tanto que chegou um momento que as pessoas do redor começaram a perguntar assim pra mim, o que você tem? Eu falei, nada, não é nada não queria nem incomodar, sabe? Eu falei, você tá muito quieta. O que você tem? Eu falei, não tenho nada. Fique em paz. Aí eu comecei a soltar um sorriso assim na marra pra as pessoas não se preocupar comigo. E percebiam que eu estava muito quieta, tava estranha, tava alguma coisa me incomodando. E não queria falar, e também se eu falasse, não ia entender, né, naquele momento. Até que Deus usou uma das pessoas que estava comigo, que uma pessoa mais velha que a mãe da pessoa que estava comigo. E Deus usou essa pessoa pra falar comigo. Por quê? É uma pessoa já vivida, uma pessoa que já amadureceu, né? Já foi várias vezes pra esse lugar, pra esse rodeio. Já teve a vida dela, sofreu muito também. Então amadureceu. Então foi o momento que Deus usou a experiência, a maturidade dela pra falar comigo. Lembro que a gente tinha acabado todo o show, né? A gente tava sentado na escada e ela olhou pra mim. E olhou pra pessoa que tava conosco, né? E falou, e aí? Vocês estão satisfeitos? Vamos embora? Não me lembro se foi exatamente nessas palavras que ela disse, mas é o mesmo sentido. Como se ela estivesse falando, Deus usando, né? Como se Deus estivesse falando ali comigo assim, e aí? Você viu que é ilusão? Você precisa de mais alguma coisa pra eu te mostrar que você precisa de mim, que você não precisa das coisas do mundo, que só eu vou te saciar a sede da sua alma. Então Deus usou as palavras dessa pessoa pra falar, e aí, vamos embora? Vocês estão satisfeitos? Acabou? Vocês viram, em outras palavras, ela falou alguma coisa, vocês viram não sei o quê? Como se Deus estivesse falando assim, se você viu, passou, ei, preencheu? É hora de ir embora, né? Ela falou, então vamos até o ônibus. E ela com um sorriso de maturidade, tipo, como se Deus estivesse no rosto dela fazendo assim, ó. E ela tendo a certeza assim, eu vivi, eu passei também, é tudo ilusão. Que nós convidamos, né, a pessoa pra junto com a gente não ficar só. Você não deve ter graça, a gente querer ânimo. A gente tá repreendido no mundo espiritual. A gente ia querer pra se animar mais pessoas com a gente, né? E aí Deus ficou na boca dela mostrando a maturidade dessa pessoa. Não adiantou nada. Sou eu que você precisa. E nós fomos até o ônibus, dormimos no ônibus. Aquilo me incomodou muito também. Eu não dormia pra fora de casa. Enfim, sou grata a essas pessoas que comprou o convite, sou grata. Sou grata que elas falaram comigo, sou grata, porque eu sentia uma certa proteção com elas. Deus usava elas pra me proteger. Eu conheci o local, eu vi que era animado, as pessoas ficavam animadas, sim. Mas Deus usou essa situação pra mostrar pra mim que o melhor pra mim, o que eu deveria fazer. Que o mundo espiritual é vivo e que deveria despertar pra palavra, senão não ia ter outra chance de viver. Porque naquele dia eu tive o livramento, mas que haveria mais batalhas espirituais. Eu tinha discernimento que haveria mais batalhas espirituais. Mas naquele momento, naquele dia, eu não sabia. Que era porque eu estava decidindo, tendo desejo. O Espírito Santo estava convencendo desde o início do ano 2018 a servir o Senhor Jesus. E para que eu viesse ter esse romper, tomar essa decisão de vir na presença, foi difícil. Porque veio os impedimentos que eu falei para vocês. O inferno fez de tudo para eu não tomar essa decisão. A falta de força, a pressão, as correntes, às vezes batalha espiritual na mente. Eu tinha certeza e vinha os demônios falar. E portas que se fechavam para mim não chegar na presença.
Eu em desespero, quando tive certeza, para chegar nessas portas, e as portas fecham. Quando finalmente cheguei, aí atrás dessas portas foi quando as portas fecharam. Porque de julho, quando aconteceu, quando eu fui nessa festa, passou-se 6 meses, porque eu esperei até o final do ano. Quando eu falei, Senhor Jesus, eu vou esperar até novembro, dezembro. Virou o ano, eu vou me batizar. Que eu quero virar o ano diferente. Eu não vou chegar assim, de qualquer jeito, chegar e me entregar pro Senhor. Não, quero fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Porque eu sei que o Senhor é santo. E se o Senhor me provar, que eu sei que o Senhor vai provar com intensidade. O Senhor vai ser fiel. A palavra diz que o Senhor é fiel. Eu era conhecida da palavra. Então eu falava, vou esperar 6 meses. Nesses 6 meses, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver a palavra, pregações, testemunhos, muitos testemunhos na internet do Espírito Santo. Eu não sabia que era batismo do Espírito Santo, sobre pessoas que foram cheias do Espírito Santo, pessoas que foram transformadas, vários testemunhos que começaram a motivar, pregações, comecei a ver pregações. Então eu comecei a preparar meu espírito para chegar ali, fazer aliança com o Senhor Jesus e levar a sério. E não ser uma pessoa que vem pra presença e qualquer vento leva, né? E quebrar uma aliança que eu fiz com Cristo. Então eu tinha consciência, Deus, se ele me provar que me ama, então não vai merecer uma traição minha. Uma traição minha é eu virar as costas pra ele. Porque você me provou. E quebrar a aliança é como se fosse uma traição. Porque você não foi recíproco com o Senhor Jesus. Você brincou. Porque a palavra de Deus, a partir do momento que você fez uma aliança, é uma aliança. É um voto. É como se Deus, a palavra de Deus diz, não faça promessas falsas. Então você faz voto ou promessas e você não cumpre, melhor não fazer. Porque é como se você estivesse mentindo para Deus. Estivesse brincando, zombando da cara de Deus. Caso Deus cumpra aquilo que você disse que ia fazer, e aí você acaba se voltando para trás, né? E então eu tinha essa consciência. Deus merece, né? Se ele me provar, ele merece o meu amor. Porque eu já estava na consciência que eu ia falar assim pro Senhor Jesus. Quando chegar na presença, Jesus me mostra que o Senhor me ama. Porque começou a aumentar as batalhas espirituais nesse ano de 2018. Não só em 2018, 2017 também foi essa batalha, mas 2018 foi mais, aí veio como uma avalanche mesmo. E foi a ponto que eu falei assim, eu vou tirar minha vida. Se o Senhor não mostrar pra mim, não provar pra mim que me ama, eu vou tirar minha vida. E eu estava decidida. Em uma noite que eu ia embora. Falei, não. Porque eu escutei, a voz do Espírito Santo falou assim pra mim, não é você esses pensamentos. Não é você. Eu falei, como não sou eu? Se tudo que eu tô ouvindo é o que eu tô vivendo. Porque eu não percebi que o demônio tava falando em primeira pessoa, que parecia que era eu falando. Às vezes o demônio faz isso. Então, as pessoas falam assim, não é você. Uma voz suave falando, não é você. Eu falei, se não sou eu, então o Senhor me ama. Se o Senhor me ama, por que eu tô vivendo tudo isso então? Porque as pessoas têm a crença que tudo que você tá vivendo é Deus ocupado. Mas nem todo Deus ocupado, é colheita das suas escolhas. Então quando você é religioso, não conhece a palavra, você culpa tudo a Deus. Você é fácil de Deus, tem raiva de Deus, eu tô raiva de crente. Você tem raiva de tudo que é de Deus. Você fica longe de Deus. Então o Espírito Santo começou a trabalhar dentro do meu coração, testificou, me deu certeza. E eu tive um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus me revestiu de poder. Então quando eu tive o sentimento de eu vou tirar minha vida, eu falei, Senhor Jesus, mostra a mim que o Senhor me ama. Já que o Senhor tá falando que é mentira tudo isso que eu estou ouvindo, que eu achava que era o que eu tava pensando. E aí eu falei assim, então tem uma coisa que eu tenho que fazer pro Senhor me provar que me ama. Senão não vai ter como, porque eu sei que a batalha, o nível de batalha espiritual que eu tô vivendo é forte. Então se eu não fazer uma aliança com o Senhor, não vai ter como o Senhor provar pra mim. Porque eu já passei todo um processo onde eu conversava com o Senhor, buscava a presença, tinha intimidade com Deus. Mas eu não tinha essas provas das promessas de Deus, do amor de Deus. Sentia Deus, sentia o amor de Deus, mas não era algo que me preenchia. Sentia um vazio. Então, eu falei assim, então eu vou ter que fazer uma aliança, porque eu conheço a palavra, tem que fazer aliança com Cristo. Para se conectar com Ele, ser cheio de Espírito Santo, ser filho de Deus, ser herdeiro de Deus. Então eu falei, então, Senhor Jesus, eu vou fazer uma aliança com o Senhor Jesus, para você mostrar o teu amor. Mas eu falei com um tom de provocação e de obrigação, porque eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, a mentalidade que eu tenho hoje, porque Deus não é obrigado a nada. Então eu falei assim, Senhor Jesus, o Senhor me prova ou eu vou embora, o Senhor vai me perder. Me prova, eu vou até a igreja, vou fazer aliança, vou me batizar. Se eu sair de dentro daquela igreja sem sentir o teu amor, quando chegar na minha casa, eu vou tirar minha vida. E o Senhor sabe do que eu tô falando. É verdade, que eu não brinco quando eu falo. Eu falava desse jeito, você acha? Eu falava, eu não brinco quando eu falo. Quando eu falo, eu faço. O Senhor sabe que eu sou assim, quando eu vou falar uma coisa, eu cumpro. E o Senhor sabe dentro do meu coração que eu tenho certeza que eu quero ir embora. Que eu não tô aguentando mais. O inferno bate na minha alma.
Era uma perturbação terrível. Vivi um inferno e sentia perturbação terrível. Então, o Senhor Jesus teve misericórdia e por amor e pela graça dele, ele me revestiu de poder. Ele não me deixou sair vazia de dentro daquela igreja. Eu não acreditei. Eu fiquei como quem sonha. Eu falei, não acredito. Desde criança eu busco o batismo do Espírito Santo. E eu recebi pela misericórdia de Cristo. Eu não pedi o batismo do Espírito Santo, porque eu nem sabia que era o batismo do Espírito Santo. Quando eu era criança, eu pedia o batismo do Espírito Santo, pedia, mas não tinha noção do que era o batismo do Espírito Santo. Eu achava que o batismo do Espírito Santo era o próprio Deus. Era a salvação eterna, que vem com poder. Mas não é. Você recebe a salvação eterna quando você faz uma aliança com Cristo, aceita Jesus como Salvador. Agora o batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder. Então eu pedi o quê? Eu pedi Deus pra morar dentro de mim, eu pedi o batismo do Espírito Santo. E eu falei, me reveste, Deus, mora de mim e reveste. Então não tinha um discernimento profundo que eu tenho hoje do batismo do Espírito Santo. Então Deus, pela misericórdia, ele me batizou com o Espírito Santo e poder. Desceu como fogo, queimando da cabeça aos pés. Chegou até aqui, ó. Ele fez assim. Ele veio o fogo, desceu até o pé, depois subiu e ficou até aqui, queimando daqui até aqui. Começou a queimar, mas queimou tanto que eu queria gritar. Você já queimou o dedo no fogo? Já que esse queimou sem querer? É a mesma coisa. Mas o fogo de Deus não vem para te causar o mal. Quando vem o Espírito Santo, vem para te edificar, para te purificar, muitas vezes para te curar, para te lavar, e também vem como revestimento de poder. Então ele vem como cura, libertação, transformação, preenchimento da alma também, e revestimento de poder. Então nesse dia veio um fogo um fogo consumidor, entre aspas, né? Um fogo que me consumiu mesmo, por completo ali. Me revestiu de poder e eu chorava muito. Quando veio ali o Espírito Santo, eu comecei a chorar com força, com intensidade, muito alto. Todo mundo estava em silêncio e eu gritei muito, chorando, porque Deus, ao mesmo tempo que estava me batizando, ele estava limpando a ferida da minha alma, que minha alma gritava por socorro, tinha um vazio na alma, uma dor terrível, a ponto de querer se matar, não é uma dor terrível. Então Deus, ao mesmo tempo, ele tocava ali naquela ferida, limpando. Então a sede que minha alma tinha foi saciada. Então a ferida era vazio. Então se o batismo do Santo veio, ele estava limpando a ferida da minha alma. Por isso que ao mesmo tempo eu chorava de poder, mas ao mesmo tempo eu chorava de Deus limpando o machucado. Sabe quando você traz um machucado, você bateu o joelho, você bateu o joelho e ficou cheio de pus, e você é obrigado a limpar, passar algodão, tirar todo o pus, passar, às vezes o produto ali queima, né? Então é a mesma coisa, eu senti assim como se estivesse doendo, ao mesmo tempo alívio, minha alma respirando, e eu chorando de alívio e chorando de poder ao mesmo tempo, e queimando aquele fogo, mas queimava muito mesmo. Tanto que eu virei para um lado, virei para o outro, eu queria pedir socorro para as pessoas, mas eu fiquei com vergonha de pedir, achando que as pessoas iam pensar que eu sou louca, e às vezes não iam entender, né, o que eu tava sentindo. E eu comecei a segurar, e eu tava de olho fechado, não conseguia abrir, eu procurava a cadeira para trás, porque eu senti meu corpo indo para trás, eu perdendo as forças de tanto poder. E eu não conseguia achar, falei, Deus, eu vou cair aqui, vou achar a capeta. Eu tô rindo de nervoso. Aí eu falei, Deus, não deixa eu cair. E tem o poder descendo, e eu consegui achar a cadeira, sentei, e eu não conseguia parar de chorar, eu chorava de fazer. E não parava, porque o poder de Deus estava muito intenso, muito intenso. Deus desceu assim, por quê? Porque o que eu vivi não era brincadeira, desde a minha infância. Batalha espiritual forte, ataques, sofrimentos, bullying, desprezo, humilhações, muitas vezes falta de amor, vazio na alma, ansiedade, crise de pânico. Não tive uma vida favorável espiritualmente. E eu pedia desde criança para morrer por causa desse vazio, dessa batalha. Então Deus teve misericórdia, por isso que ele me revestiu dessa forma, porque eu falei, eu vou embora. Tô indo embora, Deus. Eu me despedi de Deus, falei, tchau, Deus. Tô indo embora, Pai, desculpa, eu não tô conseguindo ser forte. Eu tô indo porque eu não tô aguentando mais. O Senhor faz alguma coisa, eu tô indo. E Deus teve essa misericórdia por amor dele, amor ao nome dele, pela misericórdia, pela graça, por quem ele é, e não porque eu merecia. E aí, aquele revestimento me deu força pra viver. Eu senti o amor de Deus, o coração de Deus queimar dentro de mim, a presença de Deus. Eu senti vontade de viver, o colorido voltou. Quando eu olhava pro céu, eu tinha vontade de viver, gosto de viver, não tinha mais aquela crise existencial, aquele vazio de dizer por que eu tô aqui, porque eu tô viva. Não tinha vontade de morrer mais, tinha vontade de sorrir sem parar. Tanto que, às vezes, sem querer, nas fotos, eu ia tirar uma foto assim, de repente eu já tava sorrindo, tanto sorriso, tenho foto de sorriso espontâneo. E
tudo isso me deu vontade de viver. O processo de revestimento, o processo que eu passei de dor me deu vontade de viver. Deus me trouxe a alegria de volta. O sorriso que o diabo tinha arrancado de mim. Não tinha mais vontade de sorrir. As pessoas falavam, sorria, Jéssica, sorria pra foto. E eu falava, eu não consigo. E as pessoas meio que me desprezavam, não gostavam de mim por causa desse meu jeito. E eu não sabia por que eu não sorria pras fotos. Eu achava que era uma timidez, mas não era. Era um vazio, um peso na alma espiritual. Falta de identidade. Descobrir que você é em Cristo, de receber o amor de Deus te tirar das correntes, sentir a paz, a Espírito Santo, a presença. E hoje eu sei, Deus me trouxe esse sorriso de volta. O sorriso que o diabo arrancou de quando eu passei várias vezes por situações de quase morrer. Quando eu fiquei no hospital também internado, que eu quase morri, eu tive também 2 EQM enquanto eu estava na minha casa. E também de quase morrer no hospital. Então, Deus me revestiu dessa forma pela misericórdia, porque Ele quis. E não porque eu merecia, não porque eu pedi, por causa da braveza, né? Exigindo de Deus. E eu achava que era naquele momento. Eu falava, porque eu exigi de Deus e Deus não tá brincando, né? Como se mandasse Deus mostrar, colocasse Deus, colocasse medo em Deus. Mas não. Era uma menininha espiritual, onde Deus pensou assim, vou ter misericórdia dela, não sabe o que ela tá falando. Depois ela vai despertar, ela vai perceber que ela estava errada, ela vai cair em si. Então eu não vou ficar bravo com ela, não, vou ter misericórdia, porque eu sei da limitação do ser humano. E Deus agiu pela misericórdia dele. Então nós devemos estar desperto para a palavra de Deus, desperto para o mundo espiritual. Porque qualquer pessoa consegue perceber o mundo espiritual se ficar em silêncio, respirar e começar a observar as coisas ao redor. Que nós somos anteninhas, então não vamos perceber. Percebemos a tristeza da pessoa, o tédio, que vai chover, ou que vai dar uma ventania. Ou você percebe muitas vezes que alguém vai brigar com você, quando você começa a observar. Então isso já é o seu discernimento, entendeu? Você exerce tanto o seu discernimento. Não deixa passar batida a chance que Deus está te dando. E se eu não tivesse ouvido a voz de Deus? Eu ia ser mais uma pessoa que não estaria mais aqui. Estarei na condenação eterna também. Então eu estou me sentindo nesse momento como se eu estivesse voltando com o botão, né, de pause e play. Eu voltando no meu passado, na minha tela mental, e recebendo uma nova chance. E eu indo pra frente, vendo meu futuro, entrando na porta que Deus me deu. E se eu não tivesse entrado, voltando pro passado, eu teria morrido e estaria no inferno. Então que você venha aproveitar a chance que Deus está te dando. Busca a presença do Senhor Jesus, busca ativar seus dons espirituais, busca meditar na palavra de Deus. Não fica disperso, tente se conectar com Deus, ouvir a voz de Deus. Tem tantas coisas que Deus pode nos livrar quando nós estamos conectados com Deus. Mesmo quando você está com Cristo, você passa batalha espiritual. Você passa momentos difíceis, lutas, provações. Você pode passar momentos de dor. Isso não significa que só porque você está sabendo, você não vai passar momentos de dor. Você vai passar. Você é um ser humano, está na terra, você está vivendo. Mas tem coisas que Deus vai te livrar. Deus pode te livrar de algumas situações. Tem coisas que Ele permite para você amadurecer, para você aprender a ser forte. E tem coisas que Ele vai te livrar. Então muitas vezes nós não percebemos, por não ouvir a voz de Deus, e deixar as ilusões do mundo, ou as distrações de ficar dispersos, ou estamos mortos espiritualmente, não percebemos que Deus está falando com nós e perdemos a chance, muitas vezes, de ser abençoado, de ser curado, de ter uma vida transformada, ou de receber um livramento de Deus. Nós somos ser espiritual, nós somos só carne. Então a vida não termina depois da morte, a vida continua. Nós só deixamos esse corpo e vamos para a glória se estamos salvos, ou vamos para o inferno se estamos condenados vivendo para o mundo. Então a vida não termina, morreu, ou é céu ou é inferno. Eu testifico do que está escrito na palavra de Deus, que existe o céu e o inferno. Porque eu tive 2 EQMs, que é experiência com a morte, onde eu morri e eu vi Jesus, eu vi o céu, e teve a outra segunda vez que eu já estava envolvida nas trevas, na fé, em várias fés misturadas, mas eu estava mais envolvida na fé espírita da Umbanda, orixás, caboclos, uma coisa assim. Nunca fui no terreiro, mas tinha internet, né? É a mesma coisa, se você invocar na sua casa é a mesma coisa que você no terreiro. Enfim. E
que onde que eu tava falando, recapitulando, eu falei bastante. Eu tava envolvida já nessa fé, e quando eu morri eu fui pro inferno. Fui condenada ao inferno. Eu não ia voltar mais. Não ia voltar mais nem quando eu morri e vi Jesus, mas Jesus teve misericórdia. E nem quando eu fui pro inferno. Eu fui torturada no inferno. Fui torturada no inferno. Eu fiquei lá, não sei, eu fiquei 1 hora lá. Consigo discernir que foi 1 hora. Porque eu lembro que eu cheguei, né, em casa, deitei, fui dormir, eu olhei no relógio. E eu acho que foi mais ou menos 1 hora. E eu fui pro inferno porque eu já estava com outra fé, eu tava com 2 deuses, né? Não tem como eu servir a 2 deuses. Ou é um deus céu, ou é só Deus, ou é o demônio. Não tem como servir 2 deuses. Não adianta você falar assim, eu faço caridade, eu sirvo as pessoas. Deus te ama, Deus te ama. Deus não sente ódio de você. Dependendo da fé que você está vivendo, dependendo do pecado que você está cometendo, Deus continua te amando, aceitando como você é. Mas a salvação depende da sua atitude de aceitar o Senhor Jesus como Salvador e viver para a presença dele, se encher do Espírito Santo. Então, esse é o testemunho que eu tenho para vocês, para resumir para vocês. O mundo espiritual é vivo. E eu fui uma das pessoas que viveu o inferno, sofri para poder despertar e ter essa iluminação de convencimento de que eu deveria viver para Deus. E não me arrependo. Porque Deus é bom, Deus é santo, Deus é amor, Deus é misericordioso. Ele não te passa a mão na sua cabeça quando você está fazendo as coisas erradas. Ele vai te ensinar, te exortar, ele vai te poldar, te lapidar. E mesmo que muitas vezes isso te doa, mas é para o seu próprio bem. E no final isso te edifica. Você fica cheio do Espírito Santo e mais forte, entre aspas, para viver a vida, enfrentar os problemas da vida. Porque longe de Deus você tem o seu dia a dia, os problemas da vida que você tem que enfrentar. Você não vai ter a força necessária para lutar. Mas com Deus, não. Ele te edifica. E você tem a força. Você fala, Deus me dá força para acordar e levantar. Ele te dá força. E quando você está sem Deus, quem te dá força? Quando você precisa muitas vezes, as pessoas ao redor, ele não vai conseguir suprir se você tiver pessoas ao redor. Vai conseguir suprir o que você precisa. Às vezes você exige muito das pessoas, você pede as pessoas, ele não vai conseguir preencher o vazio da sua alma. E às vezes você não tem ninguém. Às vezes você corre assim, as pessoas não estendem a mão pra você. Então é só o próprio Deus mesmo para poder estar naquele momento ali com você e trazer a providência que você está precisando naquele momento. Então tem pessoas que está cheio de pessoas ao redor, mas não consegue ser preenchida. E tem pessoas que não tem ninguém, é sozinho. Por quê? Ela tá ali com amizade com várias pessoas, tem família, mas ninguém ajuda, viram as costas muitas vezes. Então a solução nesse caso, nos 2 casos, é você buscar crescer em Deus. Deus é um ser, se ele já tá no céu, tá. As pessoas têm que colocar na cabeça que ele não tá longe de você, ele tá aqui dentro de você. Deus é o universo, Deus é tudo, Deus está aqui. Você se tornou o templo do Espírito Santo, mesmo que você está longe. Se você só chamar o Espírito Santo, ele vai estar com você e você vai sentir ele dentro de você. Mas a salvação é pela fé. É necessário uma aliança com Cristo. Então, o que eu precisava, o Espírito Santo, ele supriu para mim, só ele conseguia fazer. Isso tinha um buraco, um vazio muito grande, que nem remédios, nem terapia adiantava, ninguém conseguia me ajudar. Eu fui a um profissional, cheguei a ir no profissional, tomar remédio por 6 anos também. Eu tomei, por quê? Porque eu sentia um vazio muito grande e sentia crise de ansiedade. Crise de ansiedade forte. E esse vazio piorava as crises de ansiedade. Nem o remédio, que o médico falava, todo mundo elogiava o remédio, não adiantou. Ele falava, você nunca viu seu caso. E nem terapia, quando eu tava fazendo terapia online, não adiantava. Nada que as pessoas me aconselhavam, não adiantava. Nada que o psicólogo falava, não adiantava. Fazia tudo o que eles falavam, eu varei a internet, fazendo tudo o que eles falavam. Caminha, faz exercício, realiza seus sonhos, come algo que você gosta, realiza todos os sonhos. Então, realiza meu sonho, ter um relacionamento, comecei a malhar, comecei a ser fitness na época, comecei a comprar as coisas que eu gostava, comecei a trabalhar, eu consegui ter uma moto, eu comecei a ir nos eventos, né, dentro desse relacionamento, comecei a ser feliz e a amar, né? Enfim. E nada disso preencheu o vazio da minha alma. Nada disso. Fazia com que sumisse a dor e o vazio que eu sentia e as crises de ansiedade que eu tinha dentro de mim. Então, o que eu tenho pra falar pra você? Muitas vezes, a solução pra você não é as conquistas, não é as pessoas,
não é viver para o mundo, mas você buscar a Deus. Porque não é para viver para o mundo, é certeza que não é viver para o mundo, mas eu quis dizer assim, no caso de você ter conquistas. Você vai entender o que eu tô falando. No caso de ter conquistas, sonhos no mundo, pro mundo. Mas ter conquistas e sonhos para Deus, com Deus. Porque todos nós temos uma vida para conquistar. Se nós não vivemos, não conquistamos, não investimos, nós se sentimos vazio também. Emocionalmente, espiritualmente. Então, se nós não temos conquistas como amigos, eu acordo de manhã e tenho um objetivo. Se você não tem um objetivo para fazer alguma coisa que o dia inteiro sem fazer nada, você vai se sentir vazio, vai entrar em depressão, vai sentir ansiedade, vai se sentir insatisfeito, frustrado. Então, nós fomos feitos para gerar, criar, mas juntamente com Cristo, para nos edificar e glorificar o nome de Deus, que nós somos de Deus, fomos formados para a glória do Senhor Jesus, e não para viver para o mundo. Mas Deus não vai obrigar as pessoas a servi-lo. Ele usa as situações que vêm das nossas consequências, dos livre-arbítrios, para poder te convencer, e não obrigar, te convencer. Então, quando você se sente obrigado, não é Deus, ou às vezes as pessoas, ou a situação que vai você sentir obrigado. Mas quando é Deus, você vai sentir paz, certeza, leveza, e não vai sentir obrigação. Vai ser por livre e espontânea vontade. Vai sentir livre, eu quero. Imagina uma situação, quando você quer muito algo, você não sente a certeza, a vontade, você investe. Uma roupa, uma comida, um chocolate, uma casa, um carro, uma faculdade, um curso, você investe, fala, eu quero, vou até o fim. É assim quando você é iluminado e convicto pelo Espírito Santo. Você fala, eu quero. A certeza convicta, e você vai e toma essa decisão de servir o Senhor Jesus. Não sei quem é que vai assistir esse vídeo, aonde vai alcançar, mas que é uma oportunidade, uma porta de Deus para você, falando com você nesse momento. Você não caiu de paraquedas nesse vídeo. É o Espírito Santo te dando outra chance, uma nova chance, ou novamente outra chance de você voltar à presença. E pode ser que não seja nesse momento, porque eu estou falando com você testificando, tendo a certeza, mas sem vontade de servir. Mas um dia você vai lembrar desse vídeo. Você não passou o que é todo, você vai lembrar desse vídeo. E o meu vídeo pode ser motivação para você tomar uma decisão. Deus usar esse vídeo, soprar no seu ouvido essa evangelização desse vídeo, no momento difícil que você estava passando, e lembrar, aquela tal irmã falou tal coisa, então eu devo fazer isso. Vou ver se eu lembro mais uma coisa. Até aqui o testemunho, que Deus abençoe você. É um resumo para você entender. O mundo espiritual é vivo, estamos em batalha espiritual. O mundo espiritual não brinca, o inferno é real, mas Deus é muito mais poderoso do que o inferno. Nós devemos temer a Deus, mais a Deus do que o inferno. O inferno tem poder? Tem poder. Deus deixou eles com poder, para a glória do nome de Deus, para as pessoas que escolheram o livre-arbítrio. Aí elas escolhem a consequência da condenação eterna do ranger de dentes. Mas nós temos a chance que Deus nos dá para vir por amor, para receber e ser cheio da presença, das promessas de Deus, porque nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus, sacerdote, propriedade exclusiva. Você pode falar assim, eu sou uma pessoa que ninguém dá nada. Que ninguém dá nada, pode ser que não seja uma pessoa que você pensa assim. Pode ser que você esteja pensando assim, alguém que não dá nada é alguém que vende o corpo, ou alguém que tá na prostituição. Não, alguém que dá nada pode ser alguém que às vezes é muito... as pessoas fazem bullying, não tem às vezes a aparência de padrão, as pessoas falam que é bonito, ou às vezes alguém que não sabe falar direito, ou às vezes que alguém que não tem muita criatividade, não tem conquistas, às vezes não tem um emprego bom, às vezes não tem amigos bons ao redor dele. Então as pessoas vão falar que eles são com pessoa que não presta, alguém que às vezes é desprezada aparentemente pelas pessoas, por ter motivo. Então você fala assim, não tem solução pra mim. Mas tem. Deus está me usando pra te falar que Ele continua te amando, dependendo do que você está vivendo, de que você é. Mas a partir do momento que você decidir vir pro Senhor Jesus, é o momento que Ele vai começar a trabalhar na sua vida, vai mostrar que Ele te ama. Então as coisas que você vive, muitas vezes não é culpa de Deus, mas escolha sua. Deus está te dizendo, novas chances está surgindo a partir de agora. Acorda. 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 Aproveita a chance que você está tendo. Acorda.
Você imagine você em um futuro onde o final é uma tragédia e você perdendo a sua salvação, tendo a chance de ser salvo, indo pro inferno. O que você desejaria? Como muitos estão desejando no inferno agora, gritando por mais uma chance. Então, você voltando com o botão no replay e voltando nesse momento e lembrando das minhas palavras e aproveitando a chance que você está tendo de fazer uma aliança com Cristo, de ouvir os conselhos de Deus, de buscar a palavra de Deus, de se encher da presença do Espírito Santo e deixar tudo para trás, que tudo é vaidade, que o diabo lhe coloca na mente das pessoas, que elas precisam viver para a vaidade, para o seu eu e não para Deus. Mas eu oro agora, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha alcançar a vida de vocês, que o Espírito Santo venha trazer essa luz no coração de vocês, que esse testemunho venha testificar no coração de vocês e que venha salvar muitas vidas. E que o Espírito Santo venha vos encher agora do poder, da presença, do amor, da palavra, lhe convencendo que a palavra, que Deus é o único que vai te fazer feliz e que Ele é o único que quer o seu bem, que fala a verdade. Que vale, a pergunta para você, o que vale a pena? O que você está fazendo com a sua vida? A chance que Deus está te dando enquanto você está aqui. O que vale a pena você viver na eternidade com Cristo ou no inferno? Pense nisso. Deus abençoe vocês. Tchau. Para a glória de Cristo, Ele teve misericórdia de mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso.